Bueno, la doctora Caterine Árabe Rimá de Oliveira va a dar la charla sobre valorización de residuos del procesamiento de frutas en soluciones antimicrobianas para el control de patógenos post cosecha. Es doctora en Ciencias de la Nutrición, profesora del Departamento de Nutrición del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Paraíba, de la UFPB, y docente permanente del programa de posgrado en Ciencias de la Nutrición de la misma institución. Es investigadora del Laboratorio de Microbiología y Bioquímica de Alimentos de dicha universidad. Cuenta con amplia experiencia en microbiología y tecnología de alimentos, con énfasis en innovación en tecnologías post cosecha de frutas, seguridad alimentaria y control de microorganismos patógenos y de deterioro mediante la aplicación de antimicrobianos naturales y estrategias de biopreservación, incluyendo el uso de recubrimientos comestibles bioactivos. La charla o la conferencia aborda la valorización de residuos del procesamiento de frutas como fuentes de componentes bioactivos con potencial antimicrobiano aplicados al control de patógenos post cosecha. Se discutirá la elaboración de extractos naturales y fermentados, destacando su composición química y elevada actividad antioxidante, así como la acción antifúngica contra patógenos post cosecha, con énfasis en Coletrotricum spp. También se abordará la incorporación de estos extractos en recubrimientos comestibles, evidenciando efectos en el control de enfermedades en diferentes frutas. Bueno, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias por participar en la red Ibero Circular. Entonces, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gostaria de agradecer à Rede City por a oportunidade de participar em esta apresentação. Também dou a bem-vinda a todos e agradeço a presença. Como já mencionado, meu nome é Catarina Árabe e sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Y hoy iré a hablar acerca de la valorización de residuos del procesamiento de frutas en soluciones antimicrobianas para el control de patógenos post cosecha. Antes de comenzar, les pido comprensión por posibles errores en la pronunciación en español. He optado por realizar essa apresentação em este idioma para melhor entendimento de todos. A, Seguir a charla, passou, Sí, slides, sim, sim, sí. perfeito. Sim, acá, né, como me havia mencionado, uma breve apresentação de minha trajetória acadêmica e profissional. Atualmente sou professora da Universidade Federal da Paraíba. E para iniciarmos, uma breve contextualização acerca do tema, a fruticultura brasileira se destaca como uma atividade estratégica para a economia, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do país, com um volume de produção de 43 milhões de toneladas por ano, destinados principalmente ao consumo in natura, processamento pós-cosecha de jugos, doces, marmeladas, pulpas congeladas e também para exportação com ênfase em mango, melão, papaya, limão e uva. Sin embargo, existem limitações pós-cosecha associadas a um manejo inadequado durante a cadeia produtiva, que favorece interações metabólicas e ações dos fitopatógenos, reduzindo o tempo de armazenamento e comercialização. Essas condições são responsáveis de perdas econômicas e desperdícios significativos, de los quais cerca de 25% estão associados à contaminação fúngica. E esta contaminação se torna favorecida pela alta temperatura em Paris, a umidade. Também durante o processo de pós-cosecha, a maturação da senescência diminui em los ácidos e compostos com atividade antifúngica, mientras que alimentam açúcares solúveis e o pH, criando um ambiente mais favorável para o crescimento de los hongos. E entre os gêneros
de hongos más asociados al deterioro post-cosecha, teníamos Alternaria, Botrytis, Fusarium, Lazodiploideum, Penicillium e Aedes coletótrico, que merece um destaque especial por sua grande adaptação em diferentes condições ambientais, que las favorece o desenvolvimento de lesiones de antracnose em diversas frutas, como guayaba, mango, aguacate. Acá temos imagens originais de las contaminações realizadas em nosso grupo de investigação. Devido à importância dessas enfermidades pós-cosecha para a economia, tínhamos diferentes estratégias de controle, como refrigeração, calor, irradiação, aplicação de atmosfera modificada. Sin embargo, os fungicidas químicos siguen sendo o método mais utilizado. Lo bastante, os consumidores estão cada vez mais atentos ao impacto dos métodos intensivos de la conservação em qualidade nutricional e as propriedades bioactivas. Además, as restrições ao uso de químicos sintéticos e as resistências de desenvolvimento de fitopatógenos, assim como as preocupações ambientais, impulsionam a búsqueda de alternativas mais seguras e sustentáveis. E, em este sentido, os extractos vegetais se representam como uma estratégia prometedora para o controle de enfermidades pós-cosecha, com potencial para o uso de recursos circulares em sua preparação, podendo serem oriundos de los subprodutos de la indústria de jugos, pulpas congeladas, doces, marmeladas, que são produzidas em grande quantidade acá no Brasil, podendo então ser valorizadas como fontes de compostos bioativos para a obtenção de extractos com potenciais aplicações pós-cosecha. Entre os subprodutos, temos em destaque as cascárias, as semillas, com elevado contenido de compostos bioativos, especialmente fenólicos associados à atividade antifúngica, mas é sabido que a eficiência antimicrobiana depende da disponibilidade, do método de extração, do tipo de microorganismo objetivo. Em relação ao método de extração, temos que o tipo e a concentração de solventes como água, etanol, metanol, acetato, acetato de etilo influenciam diretamente na extração de estes compostos e lá nas atividades biológicas obtenidas. Os solventes mais polares favorecem a extração de compostos fenólicos importantes, mientras que as miascas hidroalcoólicas suelen aumentar a eficiência de extração e têm um menor impacto ambiental. Además, a rotaevaporação pode ser necessária para remover o solvente e concentrar os compostos extraídos, assim como a oleofilização para obtenção de extractos secos. Técnicas como ultrassonido, microondas também otimizam a extração, reduzindo o tempo, consumo de solventes e degradação de compostos sensíveis. Acá temos uma breve apresentação de nosso método extrativo, onde empenhamos o uso de subprodutos liofilizados, favorecendo a concentração desses compostos bioativos. Também empregamos o solvente etanol em concentração de 70-80%. Busquemos outros tipos de concentrações, mas essas teriam resultados otimizados. Também empregamos a irritação orbital e centrifugação durante o processo extrativo, assim como rotaevaporação para a remoção do solvente e para a concentração do extrato. Actualmente também evaluamos a extração assistida por ultrassonido e microondas, mas em outras matrizes vegetais, como as cactáceas. É sabido que o potencial depende da concentração desses compostos bioativos
Esses extractos, então, poderiam ser incorporados em matrizes poliméricas para manter maiores concentrações de los compuestos antifúngicos na superfície das frutas de interesse, los que retrasan el desarrollo de pudriciones. Los extractos comestibles actúan también como uma barreira protectora frente a condições externas, favorecendo a liberação mais gradual de compuestos bioativos e prolongando sua eficiência. Los recubrimientos también ayudan a extender la vida útil de las frutas al reducir el intercambio gaseoso, la deshidratación y la actividad del etileno, favoreciendo, preservando con parámetros físico-químicos, enzimáticos y sensoriales de los frutos. Los recubrimientos podem, então, ser elaborados a partir de diferentes materiais, com destaque em nossos estudos para a quitosana, que seres um polissacarídeo linear extraído de exoesqueletos de crustáceos e artrópodes, que também apresentam a reconhecida atividade antimicrobiana para aplicações em conservação de alimentos, e também a rinato de sódio, polisacarídeo extraído de algas marinhas pardas, amplamente aplicado em la indústria alimentar devido a suas propriedades de relificação e especiantes. Em nossos estudos, tanto estamos utilizando quitosana como quinato de sódio, quitosana dissoluído em ácidos acéticos, e a rinato de sódio em água aquecida. Também na elaboração desses recobrimentos pode aplicar agentes plastificantes como glicerol e sorbitol para melhorar a flexibilidade das matrizes. Se incorporam surfactantes como tuin para favorecer a estabilidade na formação de emoções, como também agentes de reticulação como cloruro de cálcio para melhorar a estabilidade e as propriedades mecânicas destes recobrimentos. Com relação aos métodos de aplicação, também temos que esses métodos podem ser por imersão, pulverização otimizada, aplicações multicamadas e aspersão. Em nossos estudos, a técnica empleada é a imersão, por ser um método mais simples, de fácil aplicação em laboratório e também na cadeia pós-cosecha. É um processo que implica distintas etapas, como processo de imersão, de reticulações com cloruro de cálcio e também de secagem, resultando na formação de uma película de um recobrimento aderido à superfície dos frutos. E usando estes dois métodos, tínhamos o primeiro estudo que combinou quitosana com extractos ricos em compostos fenólicos, especialmente antocianinas e flavonoides, obtidos a partir de subprodutos da indústria de pulpas congeladas de acerola ou jabuticaba, com destaque para esses subprodutos oriundos de cascárias e semirras, aplicados para o controle de desenvolvimento da podredumbre causada por diferentes espécies de ladodiploide em papaya. Em primeiros resultados in vitro, tínhamos que tanto os extratos de acerola como os extratos de jabuticaba apresentaram inibição do crescimento micelial, autoinibição de crescimento micelial, com destacando-se os extractos de acerola, que em concentrações de 100 miligramas por ml, tínhamos inibição total das espécies de Lasodiploidea testadas. Quando aplicados em la combinação mediante o cálculo de índice de Abbott, mostraram interações aditivas, né, frente às lasodiploides, e essas interações, esse efeito aditivo provavelmente relacionou
La autoinibición del crecimiento causado también pela quitosana, no qual níveis elevados de inibição favorecem interações aditivas em lugar de sinérgicas. E essa combinação, os recobrimentos que aplicaram lá, essa combinação, tanto de quitosana como extracto oriundo de subprodutos de acerola ou jabuticaba, retrasaram o desenvolvimento da podredumbre causada por lazodiploide em papaya durante 8 dias de almacenamento a temperatura ambiente, com reduções da enfermidade em até 100%. Acá na figura teníamos em lado esquerdo o controle sem aplicação do recobrimiento e em lado direito as frutas recobridas tanto com extracto de acerola como de jabuticaba, com progressões das lesões reduzidas e ao mesmo tempo não afetaram negativamente os parâmetros físico-químicos avaliados de maturação e a qualidade pós-cosecha, contribuíram também para a redução da perda de peso e mantiveram o color das frutas. Os extractos de acerola mostraram melhores resultados de inibição do crescimento do labsodiploide, mas extractos de jabuticaba apresentou maior contenido de compostos fenólicos, e isso indica que a atividade antifúngica não depende só da quantidade total de fenólicos, e sim principalmente de seu tipo e composição. Acá teníamos que o extracto de jabuticaba teve um volume, uma concentração mais elevada de los compuestos fenólicos. Nesse sentido, a presença de determinados tipos de compostos fenólicos com maior atividade biológica parece ser mais determinante do que o contenido total global de fenólicos, destacando-se catequina, ácido clorogênico, procianedinas e ácido cafeico, que apresentaram maior quantidade nos extractos de acerola, que também tiveram melhor efeito antifúngico. E nesse sentido, é sabido que é importante, então, melhorar a disponibilidade desses compostos e temos que estratégias biotecnológicas, como a fermentação, podem, então, aumentar a produção e biodisponibilidade de compostos bioativos, com destaque para os compostos antifúngicos, que são nosso interesse, como ácidos orgânicos, compostos fenólicos e peptídeos bioativos, que também podem ser as bacteriocinas em los subprodutos de frutas. Estudos confirmam que a fermentação de produtos vegetais por bactérias acidoláticas aumenta a atividade antifúngica frente a hongos de deterioro pós-cosecha. As cepas de bactérias láticas apresentam status de seguridade, os que hacen adequadas para aplicação na biopreservação de alimentos. Também são responsáveis pela biotransformação do perfil de fenólico, que também depende do tipo da cepa de bactéria lática, como também do tipo de substrato, incluindo sua composição nutricional, fator que será importante para entendermos nossos resultados. E os metabólitos produzidos também melhoram a qualidade nutricional, como, por exemplo, textura mediante exopolissacarídeos e ácidos orgânicos. E, seguindo esta linha de investigação, desenvolvemos outro estudo, que o objetivo foi de avaliar a eficácia dos extractos hidroalcoólicos de subprodutos de frutas fermentados com uma mescla de 3 cepas de bactérias láticas com um agente antifúngico ativo em um recobrimento de alginato de sódio para o controle da antracnose em mango e guaiaba. Em seu desenvolvimento, desenvolvimento, tínhamos
que es, en términos generales, los subproductos se produjeron a partir de, los extractos se produziram a partir de subprodutos de processamento de pulpas congeladas, locais e industriais locais, de acerola, carru, mango e uva. Las matrizes foram evaluadas quanto aos parâmetros físico-químicos, fitoquímicos, incluindo a atividade antifúngica. Também foram testados frente a diferentes espécies de coletótrico in vitro, mediante métodos distintos, como envenenamento de substrato de crescimento e difusão em pocilhos. E os melhores extratos foram aplicados em las frutas, combinado com recobrimentos de arrenato de sódio. Acá temos as concentrações totais de flavonoides e compostos fenólicos, com destaque para os subprodutos de acerola e mango, que tiveram maiores concentrações, melhores contenidos, que pode então explicar maior atividade antioxidante observada, como também atividade antifúngica. E os contenidos de compostos flavonoides e fenólicos foram reduzidos durante a fermentação. Há composições e detecções de diferentes metabólitos em subprodutos de acerola e mango foram dependentes do tempo de fermentação. E redução de contenidos, das quantidades de compostos fenólicos e flavonoides se justificam pela menor disponibilidade de açúcares de los subprodutos provenientes de cascalhas, de semillas, o que favorece o uso de compostos fenólicos como fontes alternativas de carbono por as bactérias lácteas durante a fermentação. Em geral, as mesclas de bactérias lácticas adicionadas em los subprodutos em la fase inicial de fermentação recuerdos superiores a 9 log contáveis quantidades. El subproduto de acerola apresentou melhores condições favoráveis para o crescimento tras 24 horas de concentração de fermentação. Sin embargo, reduções foram observadas graduadas nas contagens, tanto em outros subprodutos como também na acerola, e podem estar relacionados à depressão dos nutrientes, como também acúmulo de metabólitos antagonistas produzidos pelas bactérias lácteas durante a fermentação. Deste modo, em esse sentido, se selecionar os extratos hidroalcoólicos obtenidos tras 24 horas de fermentação, que também mostraram maior capacidade antifúngica. Na figura, tínhamos em lado esquerdo meios de crescimento controle de diferentes espécies de coletrótico, e em lado direito teríamos a inibição desse crescimento micelial, tanto com extracto de mango, como também por extracto de acerola, em comparação com o controle. E isso pode estar relacionado também pelo maior recuerdo de células viáveis, favorecendo a produção de ácidos orgânicos, a redução do pH e, consequentemente, a inibição da atividade metabólica de los hongos in vitro. A combinação desses extratos de subprodutos de acerola e mango em recobrimentos de arrenato de sódio reduziram o desenvolvimento da severidade da antracnose causada por coletótrico em mango e guaiaba durante 15 dias de amaciamento em temperatura ambiente. Perdão. As reduções alcançaram variações de até 76% de redução. Na figura também podíamos observar à esquerda frutas controle sem recobrimento e à direita
as frutas com recobrimiento contendo extracto de acerola e extracto de mango. E, además, esses recobrimentos também apresentaram maior capacidade antioxidante em comparação aos extratos hidroalcoólicos puros, como também aos recobrimentos de alginato sem extracto, ou, a atividade antioxidante foi maior na combinação de extracto com recobrimentos. E os efeitos observados podem entonces estar relacionados com a interação sinérgica da barreira física do alginato de sódio e la de bioactividade de los extractos, aumentando a eficiência do recobrimiento como tratamento pós-cosecha. E também a capacidade antioxidante observada pode contribuir para a preservação de qualidade Ahora estoy con la compu de María. Estamos acá Permiso? con ella quiere 8, 3. Cualquier cosa. Me pones en Puedo el continuar. 8, 3, ¿Por qué 7, no? 8, 3, 7, A ver, 8, todo copiar y pegar, señor. Además, a 30, capacidade antioxidante Sí, pode contribuir para a 23. preservação. El 09 era Permiso? Volver atrás. Te dicto. Pará, 206. a ver si lo puedo copiar. esperen que no ¿Me lo copia? puedo silenciar. El número Sí, del sí. 83. Perfecto. Ahí está, por favor. Perfeito. Então, a capacidade antioxidante dos recobrimentos pode também ajudar a preservar a qualidade dos frutos, regulando processos oxidativos e atividade enzimáticas, favorecendo a estabilidade de color e textura dos frutos. E em relação aos mecanismos de ação antifúngica, os ácidos orgânicos produzidos durante a fermentação podem acidificar o meio de crescimento, atravessar a membrana celular fúngica e acumular-se em citoplasma, como também pode trazer um estresse oxidativo, fuga de conteúdo intracelular com danos morfológicos e, consequentemente, a muerte celular, como também os hidroxílicos de compostos fenólicos podem formar enlaces de hidrogênio com sítios enzimáticos, causando desativação enzimática e inibição do crescimento de hongos. E também interactuar com o ergosterol, alterando a fluidez da membrana da parede celular e promovendo a perda de material intracelular. Contudo, sin embargo, existem desafios, limitações em nossos estudos. Eles evoluíram em condições controladas de laboratório, com um número limitado de frutas e patógenos, os que restringem a exploração e extrapolação dos resultados. Existe também a necessidade de validação em diferentes cenários, incluindo escalas comerciais e a avaliação do desempenho dos recobrimentos em condições reais da cadeia de suministros. Además, é necessário também estabelecer requisitos de segurança para o uso, principalmente das bactérias lácteas, em la agricultura, assim como profundizar em la avaliação de atributos sensoriais e las propriedades físicas e mecânicas de los recobrimentos. E, em finalização, temos que os subprodutos de indústrias de processamento de frutas, com ênfase nos subprodutos de processamento de pulpas de frutas, podem ser reutilizados como fontes de compostos bioativos com atividades antifúngicas e antioxidantes. Esses extractos podem também ser aplicados em combinação com os recobrimentos, trazendo eficácia no controle de hongos pós-cosecha e na preservação de qualidade de frutas tropicais.
Em mecanismos, teníamos que a atividade observada pode estar associada aos compostos fenólicos, assim como ácidos orgânicos, que provocam alterações na membrana fúngica, junto com o efeito de barreira de los recobrimentos. E também teníamos que esses recobrimentos, além do controle das enfermidades, ajudam a manter parâmetros físico-químicos como color, pérdida de peso durante o almacenamento. Acá teníamos algumas referências utilizadas em esta apresentação, incluindo esses estudos apresentados. E trago agradecimentos, quisiera expressar meu agradecimento ao meu grupo de investigação, onde muitos estão aqui na apresentação, também ao Laboratório de Microbiologia e Bioquímica dos Alimentos, do qual faço parte, juntamente com o professor Evandro, e também às agências de fomento que ajudam a desenvolver esses estudos e também agradeço a la Red City novamente por essa oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvidas que apresentarem. Muitas gracias. Bueno, Catarín, muchas gracias. Hermosa tu presentación. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. A ver si alguien está Sim. interesado. Interações de meus alunos em la apresentação. Sí, ha sido muy exitosa. ¿Alguien Sim, quiere hacer sim. alguna preguntita? Quedó muy clara, la presentación está excelente estuvo. Pero seguro que alguien va a querer hacer Hay algún- una pregunta en el chat. Si A tiene. ver, no la veo yo. E estudaram a possibilidade de seus extratos. Sim, perfeito. Pelo que entendo, a pergunta em relação aqui de Verônica, sim? No, no leo las del chat. A ver. Que está em la chat. ¿Vos las lees, Julia? Puedo. Yo no la leo yo. Mira, parte de Pregunta si llegaron a probar la actividad aislada de los ácidos fenólicos que consideran responsables de la actividad del extracto de acerola. Entonces, teníamos a avaliación de los extractos en termos generales de compuestos fenólicos, no fizemos a identificación de los ácidos orgânicos, contudo, teníamos avaliação da concentração do pH, que tivemos uma redução, então o pH dos extractos de acerola foram menor do que os extractos de jabuticaba, o que pode sim ser um dos mecanismos de ação, creio que seja isso. E em relação à combinação, não testamos. Foi inicialmente não tínhamos expressivos resultados dos extractos sozinhos, tivemos resultados, inibições interessantes, mas não expressivas, e por isso não demos continuidade à investigação. Então, modificamos e iniciamos a investigação com os produtos fermentados, certo? Mas se a questão dos ácidos orgânicos, não evaluarmos em identificação de perfil, mas sim em redução de acidez titulável e também de pH. Certo, Verônica? Sim? Mas teníamos uma possibilidade de fazer a combinação, por teníamos diferentes compostos, né? E a interação desses diferentes compostos poderiam, então, aumentar, teríamos uma atividade sinérgica, mas não evaluamos esse tipo de interação.
Lo que Gracias. preguntaba Verónica específicamente es si estudiaron los mecanismos de acción de los extractos. Sim, também não avaliamos o mecanismo específico em las células, também porque não avaliamos esporos de fungos, sim apenas crescimento micelial. Então, não identificamos esses possíveis extravasamentos da membrana que poderiam ser. Então, são deduções com base em literatura, mas não evoluímos esse tipo de mecanismo. Sim? Agora sim. Mario, ¿alguna pregunta? Mario es especialista No, de ojos estuvo muy acá en la interesante, UNLP. Caterina. Muy Olá! interesante. Hola, mucho gusto. Me pareció muy interesante y mucho para desarrollar. Pero sí, sería importante ver cuáles son esos fenólicos, ¿no? Sim, Aunque sean los dominantes, de tal manera de poder, no sé, sintetizarlos o comprarlos y poder ver qué efecto puntual tienen en algún parámetro de estos hongos fitopatógenos. perfeito. E a concentração, como vimos, o total não teve, então não temos impactos, sim individuais. Então, perfeito. Claro, claro. Evaluar cada um individualmente. Perfeito. Mm. Teníamos em nosso grupo de investigação um pouco de dificuldade nas investigações dos perfis. Acabamos modificando total por facilidades metodológicas, mas também ações individuais de compostos específicos teníamos mais ação. E sim, Claro. seria muito interessante. Sí, porque sería bueno ver el tema si tiene acción esporicida o algo sobre esporas que Sim, por ahí desde el punto de vista del impacto no epidemiológico tiene, digamos, más importancia. sim, perfeito. Também teníamos avaliações antioxidantes expressivas desses extractos, que também teníamos no nosso grupo de investigação outras utilizações desses subprodutos. Então, esses subprodutos das frutas também servem de substrato de crescimento para bactérias lácticas, Claro, aplicando-os em nutracêuticos, para produzir nutracêuticos para servir como fontes de carbono para o crescimento. Então, teníamos compuestos que também têm ações em aumentar o crescimento de claro, bactérias lácticas. Então, são várias atividades biológicas oriundas de subprodutos que são desgastados claro. né, em ambiente. Muy, Perfeito. muy bueno, te felicito, ¿eh? Muitas graças, muitas graças. Y muy bien tu español. Muitas graças. Tentei ali. Muy bien, diste toda la charla en español, la verdad que excelente. Muitas graças, muitas ¿Alguna otra graças. Também pregunta? Sí, ¿qué ibas a decir? eu queria agradecer também a Natália que está aqui conosco, que também veio em um intercâmbio em nosso laboratório. Natália, muitas graças, muito gosto lhe ver aqui. A Natalia Di Clemente. Isa, isso. Estuvo trabajando con ustedes. Bien, Sim, el año isso, pasado. isso. Bueno, ¿alguna otra preguntita? La gente de materiales, de films, no sé si hay gente que haya trabajado por ahí no tan específico, pero creo que hay un grupo que trabaja en films antimicrobianos también acá en el instituto. Pero bueno, no sé si se conectaron. Bueno, cualquier consulta que tengan se la pueden hacer por mail a Catarín directamente. Sim, Bueno, estou à disposição. muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en el próximo webinar, que también es de una persona de Poscosecha, Ariel Vicente, de acá de la Universidad de La Plata, del LIPA, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y bueno, y gracias a todos los integrantes del CITED que se pudieron sumar a la presentación de hoy. Yo sé que no es fácil con todas las actividades que tenemos todos,
y la agenda bastante ocupada. No sé, Vandro, si querés agregar algo. No, solamente agradecer por la oportunidad para que Catarina pueda presentar parte de los estudios de nuestro grupo. Bueno, Gracias. Sí. vamos a seguir colaborando y vamos a seguir haciendo cosas en el futuro, que son muy provechosos estos webinars. Los webinars quedan como YouTube en la página del CITED. Después les voy a ir pasando los links. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.